tarde, eu sou a Tayane, vamos pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a experiência de Abraão. Se encontra em Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao 14, que diz assim: É um caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Estarei explicando. Gálatas 3, capítulo 6, explicação. A bênção da fé convida a uma discussão pelo Velho Testamento, para mostrar que Abraão, o reverenciado patriarca, dependia dela no que se referia à justificação. Só aqueles que tinham uma fé igual a essa eram verdadeiramente abençoados por Deus. Romanos 4, do versículo 9 ao 12, diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Gálatas 3, versículo 7. Os que são da fé são filhos espirituais de Abraão, ainda que não sejam judeus. Eles fazem parte do povo de Deus. Gálatas 3, versículo 8. Isso foi antecipado na própria linguagem da aliança abraâmica, que tinha todos os povos em vista. As palavras em ti engrandecem Abraão como um exemplo de fé. Gálatas 3, versículo 9. Ele foi crente no sentido de ser cheio de fé. Sua justificação está também à disposição das nações. Esta é a bênção que lhes foi prometida. Gálatas 3, versículo 10. A maldição da lei da qual Cristo tinha de libertar. Gálatas 3, do versículo 10 ao 14. Paulo, tendo resolvido o caso da confiança dos judeus no seu relacionamento físico com Abraão para a justificação, prossegue agora examinando o outro refúgio do judaísmo, a posse da lei. Gálatas 3, do versículo 11 ao 12. A impossibilidade prática de ser justificado pela lei, acrescenta-se agora a verdade que Deus usa. Outro método, afinal de contas, o justo virá pela fé. Julgando do contexto, o uso que o apóstolo faz desta citação dá a entender que tem a intenção de acentuar a verdade, que alguém pode se tornar justo diante de Deus apenas pela fé. Só nessa base pode-se viver verdadeiramente a vida de Deus, um sentido semelhante ao que se requer em Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
Sobre a lei é preciso fazer para poder viver. Sobre o Evangelho, recebe-se vida de Deus pela fé, e então se começa a fazer a vontade de Deus. Na energia dessa fé, pode parecer que o apóstolo exclui todas as bênçãos recebidas por aqueles que viveram sobre a lei no tempo pré-cristão. E o que dizer do Salmo 1? Gálatas 3, versículo 13. A lei é um espelho da vontade de Deus para o povo da sua aliança e um capataz que provoca a maldição. Mas a esta altura, Paulo não está discutindo os aspectos mais gloriosos da lei, pois ele se limita a considerar a lei como meio de condenação. A maldição da lei era real. Ela levou Cristo à cruz. A inflexibilidade das exigências da lei são claramente percebidas no fato de que, quando Cristo tomou o lugar do infrator da lei, embora ele mesmo fosse perfeitamente santo, teve de suportar exatamente a mesma penalidade de qualquer outro que se colocasse sobre a maldição da lei. As circunstâncias de que Cristo morreu pendurado no madeiro do Calvário enfatizava o elemento da maldição. Gálatas 3, versículo 14. O exemplo de Abraão continua a fornecer antecedentes para o pensamento aqui. A morte de Cristo operou, trazendo a bênção de Abraão, justificação aos gentios. Deus, tendo libertado seu próprio povo da aliança, os judeus da maldição da lei, estava livre de qualquer impedimento para lidar da mesma maneira, pela graça, com os gentios. A pedra de toque para aceitação com Deus é o Espírito prometido. O nós inclui ambos, judeus e gentios. Estaremos orando ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, te peço perdão, Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. Senhor, eu entro no teu trono de glória para te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, fazendo a tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor esteja, Pai, ali, Pai, em cada hospital que um servo teu, uma pessoa que ainda não te conhece, está, Senhor, no leito de dor, ó Pai. Senhor, esteja, Senhor, fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Operando milagres, Pai, trazendo salvação, ó Pai. Ó Pai, reconstruindo vidas, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, faça a sua vontade, Pai. Que nossa vontade, Pai, não seja feita, mas seja feita a tua, Pai. Que nós não possamos segurar, Pai, na tua mão, mas que a tua mão possa segurar as nossas mãos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por essa mensagem dessa tarde. Continue falando conosco, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus. Até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!